Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo nesse canal pra apagar a língua novamente. Não devia se chamar Gabi quase todo dia, devia se chamar Apagando a Língua com Leituras. E hoje eu vim falar de uma coisa que não é muito divulgada, pelo menos eu não tinha ouvido muito por aí, que são os audiobooks. Então, se você tem interesse por audiobooks, se você gostaria de conhecer, se você quer saber como que funciona, continue aí no vídeo e aproveita para deixar o seu like aqui no canal, se inscrever se você ainda não foi inscrito e ativar o sininho para receber notificação de vídeo primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Minha história com audiobook é a seguinte. É uma coisa que nunca me interessou, porque eu gosto de ter o livro físico ou o Kindle. E eu achava que audiobook era meio que, como que eu posso dizer? Não era leitura, porque você não tá lendo, né? Você tá ouvindo. Então eu tinha aí esse conceito, nunca fui atrás, nunca me interessei. Até que um dia na escola, pra variar, né? Uma professora perguntou se eu já tinha ouvido, se eu ouvia. E eu falei que não, mas eu parei pra pensar no assunto. E eu falei, quem sabe, né? Vamos lá, vamos ver. Pesquisei na internet, eu sei que tem vários audiobooks disponíveis no YouTube e também tem aplicativos que disponibilizam audiobooks. A maioria deles é pago, principalmente os que têm um conteúdo mais legal, né? Que tem uma maior diversidade de livros. A que eu assinei essa aqui, vou colocar o desenho do aplicativo aqui para vocês verem. E eu fiquei pensando nessa história de ouvir audiobooks, em que momento eu iria ouvir, né? Como que isso iria funcionar? Porque apesar de você não estar lendo, você precisa ter uma certa atenção no que você tá escutando. Porque eu não sei vocês, mas se tô só ouvindo e não tô concentrada, a minha cabeça vai em 300 outros lugares, menos no que eu tô ouvindo. Então eu comecei a pensar, quando eu quis ouvir esses audiobooks, em quais momentos seriam melhores para eu ouvir. E eu consegui fazer isso em 2 momentos, mais em um do que no outro, e eu vou falar sobre eles. O primeiro momento é quando eu estou fazendo minha caminhada. Eu desço todos os dias, tem uma pista aqui no prédio, e eu faço uns 45 minutos de caminhada. E nesses 45 minutos eu vou ouvindo o audiobook. Não sei se é porque eu tô fazendo uma atividade que é contínua, né? Que não demanda muita atenção, então eu consigo me concentrar na história. Ah, lembrei de mais uma coisa. Eu ouvi Mulherzinhas, a primeira parte. Tem até um filme com a Emma Watson, que faz uma das personagens, que eu comecei a assistir, mas ainda não terminei, que se chama Adoráveis Mulheres, que é baseado no livro que eu li, o Mulherzinhas. A primeira parte, uma coisa que me deixou meio confusa é que quando eu terminei a primeira parte, tinha a segunda para ouvir. Aí eu não sei se é o mesmo livro, se são livros separados, também não fui atrás pesquisar. E eu também não vou entrar a fundo na história, porque a questão desse vídeo é a experiência com o audiobook e não a resenha do livro em si. Mas eu gostei muito de ouvir Mulherzinhas, é um livro muito interessante e eu já comecei a ouvir a segunda parte. Então eu tava ouvindo durante as minhas caminhadas, que eu faço todos os dias, e foi muito interessante por 2 motivos. Um, que a história é realmente muito interessante, e o segundo motivo é a narradora. Eu vou colocar o nome dela aqui, mas a narração dela é maravilhosa, é exemplar, porque no começo eu até me assustei, porque ela faz uma voz para cada personagem, e no começo você fica, nossa, meu Deus, que coisa tão... Como eu nunca tinha ouvido, né, audiobook, conforme a história vai passando, você ouve a voz, a entonação da voz, você já sabe qual personagem que é. E eu achei isso maravilhoso, porque na minha cabeça eu não ia conseguir lembrar dos personagens, não ia conseguir lembrar da história, mas eu lembrei todas as partes, achei ótimo, maravilhoso. Outro momento que eu também ouvi muito audiobook, mas que não foi tão interessante quanto fazendo exercício, foi dirigindo. Dirigir pra mim, como eu já contei aqui no canal, foi uma questão. Vou colocar o vídeo que eu falei sobre isso aqui nos cards, vai lá assistir depois. Já abre uma abinha nova aí, deixa lá pra assistir depois. Então dirigir é uma coisa que me demanda muita atenção. Eu preciso ficar muito focada, não posso ter muita distração. Então eu pensei, vou fazer um teste
ouvindo audiobook. Se der certo eu continuo, se não der eu volto a ouvir música e fica tudo bem. Então eu testei e deu certo. Eu consigo prestar atenção na história, não foi uma coisa que tirou minha atenção do trânsito, eu continuei prestando muita atenção aonde eu estava indo. E teve até um momento da história que uma das irmãs apronta ali com a outra, que quando a narradora fala o que ela fez, eu tava dirigindo e fiz... porque eu não esperava que aquilo acontecesse, foi muito legal. Então são esses dois momentos que eu aproveito para ouvir o audiobook, que é durante meu exercício, mais a minha caminhada, e dirigindo para ir trabalhar, para fazer alguma outra coisa que seja mais longe. Eu também tentei em outros momentos ouvir audiobook quando, sei lá, antes de dormir, tô lavando louça, tô fazendo alguma coisa em casa, mas não funcionou. Não consegui, minha atenção não fica presa ali na história, fico devaneando, não deu certo. Então aproveitei os momentos que eu realmente estava com a atenção plena ali para ouvir a história, muito boa por sinal. Eu adorei ouvir audiobook, me fez até pensar sobre isso, porque se eu conto história para os meus alunos e eu acredito que isso é uma forma de leitura, por que ninguém podia contar para mim também, né? A gente tem umas coisas na cabeça depois que a gente vira adulto que não faz sentido. E depois que eu quebrei essa situação comigo mesma, só foi proveitoso, porque a gente tem uma vida muito corrida, faz muitas coisas e eu gosto muito de ler. Então, por que não aproveitar mais um momento para que alguém possa contar uma história para mim? Gostei muito de ouvir audiobook, acho que eu já falei isso umas 4 vezes, mas tudo bem. E você ouve audiobook? Você já teve alguma experiência? Me conta aqui nos comentários se você usa alguma plataforma diferente. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!